Casi comenzando. Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes y gracias por conectarse al evento de lanzamiento del curso Trastornos Hidroelectrolíticos y Ácido Base, su aplicación en la clínica. Mi nombre es Sharon Wallman y soy la encargada de este curso como jefa de proyecto. Y que, primero que nada, les quiero dar la bienvenida a los coordinadores académicos de este curso. Voy a pasar a presentarlos de a uno. Por un lado, le damos la bienvenida al doctor Alejandro Chevaile Ramos desde México. Bienvenido, Alejandro. Gracias, Sharon. Mi nombre es Alejandro Chevaile. Yo soy profesor en la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en México. Estamos participando con gran entusiasmo y para compartir con ustedes pues esta experiencia de un curso que promete mucho y vamos a estar trabajando de manera muy intensa. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Alejandro. Este curso, recuerden que es en español y en portugués. Ahora le damos la bienvenida a nuestro coordinador de Brasil, al doctor Paulo Novis Rocha. Bem-vindo, Paulo. Sou professor da Faculdade de Medicina da Bahia, da Universidade da Bahia, no Brasil. Sou profundo apreciador dos distúrbios hidroeletrolíticos e ácido base. É prazer enorme montar isso para vocês. Gostaria de dar boas-vindas a todos. E em breve vamos discutir aqui um caso que eu preparei sob o formato de uma sessão interativa. Muy bien, muchas gracias. Y el otro coordinador que nos acompaña desde Argentina es el doctor Jorge de la Fuente. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Sharon. Buenas tardes a todos. Bueno, como Sharon comentaba, mi nombre es Jorge de la Fuente. Yo soy médico aquí del Hospital Privado de Córdoba, en Argentina. Pertenezco a la Universidad Católica, al posgrado en Nefrología de la Universidad Católica y el Instituto Universitario de las Ciencias Biomédicas de Córdoba. Bienvenidos a este curso de apasionados del trastorno hidroelectrolíticos y ácido base. Es un curso muy interesante, es un área de la medicina muy fisiológica que bueno, nos obliga a razonar y permite que apliquemos razonamiento médico más puro en cada caso clínico. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Jorge. Bueno, muy bien, vamos a empezar con una sesión interactiva que la va a llevar a cabo el doctor Paulo Novis Rocha y como verán se llama Doctor House, así que estemos atentos. Muy bien, Paulo, cuando tú quieras, puedes comenzar. Então, vamos dar início à discussão de hoje e eu queria que todos participassem, porque durante a sessão haverá algumas perguntas e vocês serão solicitados a votar numa enquete. Vamos então ao caso. Trata-se de uma mulher jovem de 19 anos, solteira, que apresentou com dor abdominal há 24 horas. Como ela estava sem condições de contar a história, as informações iniciais foram obtidas da mãe da paciente. Ela tem diabetes mellitus do tipo 1 desde os 13 anos de idade e vinha em acompanhamento médico irregular com um endocrinologista. No ano anterior, ela não fez nenhum acompanhamento médico, mas durante o ano desta avaliação, que foi em 2017, ela havia tido uma única consulta com o endocrinologista no mês de janeiro. Há 3 meses, ela vinha apresentando dores intensas nos membros inferiores, para as quais ela recebeu o diagnóstico de neuropatia diabética. Para essas dores inferiores, ela vinha nortriptilina, gabapentina, morfina, dipirona, mas a mãe não soube referir que doses. Para o diabetes, ela vinha recebendo insulina, pH, 50 unidades no café, 30 unidades no almoço e 8 unidades no jantar, além de insulina apidra, 6 unidades no café, 8 unidades no almoço e 4 unidades no jantar. Ela referiu o uso regular da insulina, as hospitalizações prévias por cetoacidose diabética. Há 24 horas, houve piora das dores nos membros inferiores,
surgimento de dor abdominal, agitação, e ela foi então levada à unidade de emergência do hospital. Ao exame físico, na admissão, ela estava sonolenta, mas sem febre, hemodinamicamente estável, com boa pressão. Foi notada respiração com padrão de Kussmaul, mas o exame segmentar revelou achados patológicos. A primeira gasometria arterial revelou um pH de 6,96, uma PCO2 de 8 e PO2 198. O bicarbonato, o valor exato não foi lido pelo gasômetro, mas estava menor do que 3. Outros exames trouxeram um lactato de 2,7, glicose 209, 141 e potássio 6,1, com final normal. Não havia resultados de cloro ou albumina no prontuário eletrônico para aquele dia, e a urina tinha 3 cruzes de glicose e de cetona, mas um sedimento urinário limpo, com apenas 3 piócitos por campo. Por fim, havia uma leucocitose de 21.770 leucócitos, com 3% de bastões. A inicial dos colegas na unidade de emergência foi de cetoacidose diabética, sendo que houve a preocupação em afastar um possível quadro de sepse, tendo em vista a leucocitose. Ela foi, então, admitida para uma unidade semi-intensiva e recebeu 6 unidades de insulina regular em bolos, seguidos de uma infusão contínua de 6 unidades por hora. Imagino que para uma estimativa de peso de 60 quilos, embora não houvesse estação de peso em prontuário. Foram solicitados raio-x de tórax, urocultura, hemocultura, iniciada ceftriaxona empiricamente para uma possível infecção urinária. Considerando a gravidade da acidose metabólica, ela recebeu 250 ml de bicarbonato a 8,4%, ainda na unidade de emergência. E aí vem a nossa primeira pergunta de hoje. Considerando esta apresentação, esta gasômetria, que está aí no slide, e a suspeita de cetoacidose diabética, a pergunta é, você administraria bicarbonato de sódio para essa paciente? Vamos dar aí uns 30, não é, Sharon, para votar. Vamos a permitirles ahora que voten. Bien, si administrarían bicarbonato de sodio a esta paciente, las opciones son sí o no. Bien, les vamos a dar unos segundos con el caso clínico que nos viene presentando Paulo y que nos viene detallando todos los exámenes que se le han hecho a esta paciente, el caso con el que entró, el estado de situación. Y ahora vamos a ver cuál es la respuesta de la mayoría de ustedes. A ver qué votaron. Bien, tenemos que el 70% votó que sí y el 30% votó que no. Vamos a ver con la presentación qué es lo que nos dice el médico. Bom, então vamos tentar esclarecer essa questão para ver se chegamos no consenso. Acho que há alguma polêmica devido à gravidade da acidose metabólica dessa paciente. Mas vamos rever, então, alguns conceitos básicos sobre a acidose metabólica que vão nos ajudar a refletir um pouco sobre a necessidade de bicarbonato. Há 2 tipos básicos de acidose metabólica. Temos a GAP normal, também chamada de hiperclorêmicas, como o que ocorre na acidose tubular renal. E há também as acidoses com anion gap aumentado, como a cetoacidose, que é o caso em questão, e a acidose. Na diarreia e na acidose tubular renal, uma característica importante é que há um déficit real de bicarbonato. O bicarbonato está reduzido porque foi perdido nas fezes, no caso da diarreia, ou na urina, por uma acidose tubular proximal, efeito de acidificação das acidoses tubulares distais. Já nas acidoses em gap alargado, não existe déficit de bicarbonato. O bicarbonato sérico ele cai
porque foi utilizado em reações químicas de tamponamento. Mas essas reações são rapidamente reversíveis, uma vez corrigida a doença de base. Esse é o caso da cetoacidose diabética, em que, na ausência de insulina, ácidos graxos oxidados a graxos livres, que no fígado são transformados em ácido acético e beta-hidroxibutírico. Esses cetoácidos são ácidos orgânicos não mensurados, que alargam o anion gap, e são tamponados por bicarbonato, reduzindo, então, a concentração sérica desse tampão. Mas logo após a administração de insulina, esses cetoácidos começam a ser metabolizados e o anion gap começa a se fechar e o bicarbonato a normalizar. Assim, em linhas gerais, o uso de bicarbonato é indicado no tratamento das acidoses metabólicas com anion gap normal, visto que há um déficit de bicarbonato, mas ele não está indicado de forma geral nas acidoses com anion gap elevado, visto que essas acidoses são reversíveis com o tratamento da doença de base. E o foco deve ser no tratamento da doença de base. As coisas nem são tão simples. A polêmica começa sempre quando temos um caso de acidose metabólica com anion gap elevado, muito grave, e a doença de base não é rapidamente reversível, como, por exemplo, um paciente de UTI em choque séptico e acidose lática severa. Nós sabemos que deixar um paciente com acidemia severa sem nenhum tratamento implica em correr riscos, visto que a acidemia pode ter inúmeras consequências adversas à saúde do paciente e consequências cardiovasculares que podem culminar na morte. No entanto, há riscos também relacionados ao uso de sódio em pacientes com choque e acidose lática, por exemplo. Esta controvérsia é bastante interessante e será motivo de uma aula específica no curso. Há, inclusive, evidências novas para nortear a conduta clínica em casos de acidose lática em pacientes intensivos. Felizmente, o caso que estamos discutindo hoje é mais simples, de uma cetoacidose diabética, para a qual existe um tratamento específico, bastante eficaz e de ação rápida, que é a amina. Portanto, cabe perguntar se existe algum papel para o uso de bicarbonato na cetoacidose diabética. Então, no próximo slide, vamos começar a rever alguns dados de literatura. E eu escolhi aqui um ensaio clínico da década de 80, que selecionou pacientes com cetoacidose e pH maior ou igual a 7,2. Todos os pacientes foram tratados com 1 litro de solução salina e 20 de insulina intramuscular, que era o que se fazia na época, e em seguida eles foram randomizados a continuar recebendo salina ou uma solução isotônica de bicarbonato de sódio. Os cristalóides foram infundidos a 1 litro por hora e a insulina a 6 unidades por hora. Como podem verificar nessa tabela, foram apenas 16 pacientes em cada grupo, com uma idade média um pouco mais alta no grupo bicarbonato, 47 anos contra 1 anos no grupo salina, quase que igualmente distribuídos quanto ao sexo, e ambos com pH médio em torno de 7,05 e um bicarbonato médio em torno de 7,0. Após 2 horas de tratamento, o pH e o bicarbonato médio eram no grupo bicarbonato, 7,23, do que no grupo salina, 7,12, e o bicarbonato 12 contra 9 no grupo salina. No gráfico do canto superior esquerdo, vejam que a glicose caiu igualmente nos 2 grupos, mas a administração de bicarbonato retardou o clearance de lactato. O lactato caiu mais lentamente no grupo bicarbonato, assim como os cetoácidos também caíram mais lentamente. E com isso houve um retardo na queda da relação lactato-piruvato. Eles concluíram então
que esses achados sugerem que o bicarbonato pode aumentar a hipóxia tecidual e, por isso, não há indicação para o seu uso em pacientes com cetoacidose diabética. Ainda na década de 80, temos este segundo ensaio randomizado, que avaliou pacientes com cetoacidose grave, causada por pH entre 6,9 e 7,14, então uma acidose mais grave do que no trabalho anterior. O grupo intervenção recebeu doses variadas de bicarbonato, a depender da gravidade da acidemia, sendo maior a dose quanto mais grave a acidemia, e o bicarbonato poderia ser repetido a cada 2 horas, até que fosse atingida a meta de pH, pH maior ou igual a 0,15. Nesta tabela, eu destaquei em amarelo que foram apenas 10 pacientes no grupo carbonato e 11 no grupo controle, um grupo jovem, que é o que caracteriza a cetoacidose diabética, média de 34 anos no grupo bicarbonato e 28 no grupo controle, com a cetoacidose muito grave, pH médio em torno de 7, e no grupo intervenção e no controle semelhantes à gravidade da acidose. Nesta figura, vocês podem ver que não houve diferenças estatisticamente significantes no tocante às mudanças na glicemia, corpos cetônicos, bicarbonato e pH sérico. Então, não fez diferença o uso de bicarbonato versus E, diante disso, os autores concluíram que havia prejuízo em não usar bicarbonato, quer dizer, em evitar bicarbonato, em pacientes com cetoacidose, mesmo pH abaixo de 7,15, entre 6,9 e 7,14, mas que estudos adicionais eram necessários para pacientes com uma cetoacidose ainda mais grave, com pH menor que 6,9. Em 90 veio esse terceiro clínico, avaliando bicarbonato versus solanina em pacientes com cetoacidose diabética e pH abaixo de 7,15. Após 4 horas, notou-se uma elevação do pH e do bicarbonato mais intensa no grupo intervenção, o trabalho não avaliou muito mais do que isso. Não foi um trabalho que avaliou mortalidade, que focou apenas na química. Então, como é que podemos realizar essas evidências? Eu mostrei a vocês que, para um pH maior ou igual a 6,9, há 3 pequenos ensaios clínicos randomizados, totalizando aí 73 pacientes. Por falta de tempo, não vou mostrar aqui 9 estudos observacionais que envolvem 473 pacientes, mas, no conjunto, esses trabalhos concluem que não há risco no uso de bicarbonato para pacientes pH maior ou igual a 6,9. Para pacientes com pH menor que 6,9, simplesmente não há evidências. Há ainda uma preocupação com possíveis efeitos adversos do bicarbonato, como hipocalemia, hipóxia tecidual, acidose do sistema nervoso central e edema cerebral. As críticas a esses 3 ensaios clínicos aqui são bem óbvias. Veja o pequeno número de pacientes, 73, né? E os desfechos analisados, que foram unicamente laboratoriais, nenhum desfecho clínico relevante. Então, se nenhum desfecho clínico foi avaliado, não temos, na prática, nenhuma evidência. Então, vamos refletir aqui por que alguém administraria bicarbonato de sódio para um paciente com massa orgânica. O principal motivo é o medo de que o paciente morra por uma consequência adversa direta da acidose antes que se consiga reverter a doença de base. Só que na cetoacidose a mortalidade é baixa.
estamos lidando com pacientes jovens, em sua maioria com o sistema cardiovascular sadio, e não há nenhuma evidência de que administrar bicarbonato reduza a mortalidade destes pacientes. O essencial é tratar a doença de base. Felizmente, as células têm um tratamento específico que funciona rapidamente. A Associação Americana de Diabetes, a ADA, costumava, no passado, recomendar o uso de carbonato na cetoacidose diabética apenas quando o pH estava abaixo de 7. A partir de 2009, eles restringiram ainda mais essa recomendação e agora a ADA só recomenda o uso de bicarbonato de sódio para pacientes com pH abaixo de 6,9. Vale lembrar que esta é uma recomendação baseada em ausência de evidência. Até o momento, nenhum estudo avaliou rigorosamente esta população de pacientes com pH abaixo de 6,9, para a qual a ADA recomenda o uso de bicarbonato. Essa recomendação, como eu já havia mencionado, parte do receio de que o paciente com pH de 6,9 pode dar acidose metabólica antes de que o tratamento faça efeito. Para curiosidade de vocês, eu criei aqui uma tabela com 4 de casos de sobreviventes de parada cardiorrespiratória que tiveram um bom desfecho neurológico e, pela minha revisão, os pHs mais baixos registrados na literatura médica. Veja que são pacientes mais jovens, tiveram mecanismos de parada cardíaca reversíveis. Eles foram capazes de ir a pHs variando entre 6,3 e 6,6. Assim, pessoal, a resposta para a minha primeira pergunta, de acordo com a literatura atual e de acordo até com a recomendação da ADA, mas também ciente de todas as limitações, é de que não seria necessário administrar bicarbonato para essa cetoacidose diabética e um pH maior do que 6,96. Por isso, se você respondeu sim e a maioria respondeu, não fique decepcionado. Eu não considero um erro a administração de uma pequena quantidade de bicarbonato para essa paciente. Se você tivesse feito, por exemplo, 1 a 2 miliequivalentes por quilo de uma solução isotônica de bicarbonato, creio que não haveria nenhum problema. No entanto, eu acho que foi desnecessário o uso de 250 ml de bicarbonato hipertônico a 8,4%, que corresponde para essa paciente a mais de 4 miliequivalentes por quilo, que é o que foi administrado na emergência. Aí vem a nossa segunda pergunta. Eu não sei como os participantes do grupo estão divididos entre nefrologistas e intensivistas, mas a pergunta 2 traz essa curiosidade. Diante de um paciente com dose orgânica, as acidoses com ion GAP elevado, quem você acha que usa bicarbonato? O nefrologista ou o intensivista? Vamos aí dar mais um tempinho. Muy bien, vamos entonces a la segunda pregunta, que es, frente a un paciente con acidosis orgánica severa, ¿quién usa más bicarbonato de sodio? ¿El nefrólogo o el intensivista? Y esto va a depender, por supuesto, también de su perfil, de su especialidad, pero también, obviamente, de los conocimientos que ya tienen. Y vamos a ver en este caso que están votando la mayoría. Muy bien. Y la mayoría ha votado que quien más lo hace son los intensivistas. Han votado con un 74% frente a un 26% de los nefrólogos. Vamos a ver entonces qué es lo que nos parece.
Disculpen un segundito, perdonen a todos, pero creo que no está saliendo bien el audio de Paulo en este momento. Entonces, por las dudas, si les parece, Paulo, le quería pedir si tú podés animarte a desconectarte y volver a conectarte, así todos pueden escucharte bien. No sé si, no están escuchando. Los cursantes no te están pudiendo escuchar bien a ti, Paulo. No. Si te animas simplemente a desconectarte y volver a conectarte por el mismo link. Bien, de mientras vamos a ver si alguien tiene alguna consulta. Estamos viendo en el chat, sí, nos ponían eso, que no se ve. No se preocupen que ya se está conectando nuevamente Paulo. Vamos a probar ahora, Paulo, a ver si te podemos escuchar bien todos. E agora, você me escuta bem? Sí, ahora se escucha correctamente. Genial, Paulo. Muchas gracias. Posso continuar no slide 32? Sí. Das críticas? Exactamente. Muy bien. Eu estava fazendo críticas aos dados desse survey, que foi um questionário online em que menos de 50%, né, dos indivíduos dados foram 200 rastreados, só 96 responderam, e que essa opção de supervisores de programa de residência não necessariamente representa bem a opinião da população que está nas unidades de emergência, de terapia intensiva, cuidando diretamente dos pacientes. As perguntas foram genéricas, do tipo sim, não, e do you ever? Ao invés de serem casos concretos, seria muito melhor se fossem casos clínicos e perguntasse diretamente, você usaria bicarbonato neste caso? Né? Por fim, como há muito pouca, em alguns casos nenhuma evidência de alto nível, saber quem é que está com a razão, se são os intensivistas ou os nefrologistas. Mas no tocante à cetoacidose, eu pessoalmente fico com a opinião dos intensivistas, apesar de todas as críticas e ressalvas feitas à metodologia deste trabalho, de que não é necessário fazer o uso do bicarbonato. Então, a pergunta que havia sido feita acertou a minoria que disse que os nefrologistas usam mais carbonato de sódio nas acidoses orgânicas que os intensivistas, pelo menos de acordo com este dado que existe na literatura. Mas isso foi só uma diversão, vamos voltar ao caso. E no 7º dia do internamento, eu recebi uma ligação telefônica solicitando uma avaliação de nefrologia para uma paciente de 19 anos, com diabetes, hospitalizada já há uma semana, tinha sido internada com cetoacidose diabética e que mantinha, mesmo com tratamento, uma acidose metabólica severa. Ao desligar o telefone, eu já comecei a refletir as possíveis causas da absência de acidose metabólica em paciente destes. Todos sabemos que a cetoacidose costuma se rapidamente com tratamento. Então, o que é que poderia acontecer? Haveria uma acidose metabólica hiperclorêmica associada? Sabemos que o manejo da cetoacidose envolve a administração de grandes quantidades de cloreto de sódio a 0,9% e que isso pode levar à acidose hiperclorêmica. Pode haver também perda de cetoácidos e, consequentemente, de bicarbonato em potencial na urina. Esse mostra a perda indireta de bicarbonato de sódio na fase inicial da cetoacidose. O ácido beta-hidroxibutírico produzido pelo fígado se dissocia no celular, no ânion beta-hidroxibutirato e no cátion hidrogênio. A perda de bicarbonato e de sódio se dá indiretamente por duas vias.
O bicarbonato se perde após reagir com o hidrogênio, resultando em água e CO2, que é eliminado mais. E a perda ocorre com a sua excreção na urina, com o beta-hidroxibutireno. Como os cetoácidos são bicarbonato em potencial, são eles que são transformados novamente em bicarbonato quando se administra a insulina, ainda pode resultar em correção incompleta da acidose metabólica com o tratamento. Mesmo antes de ver a paciente, continuei pensando em outras possibilidades para explicar o que havia sido dito no telefone, a persistente acidose metabólica. Pensei em diarreia, que poderia estar levando a perda de bicarbonato, poderia ser uma acidose tubular renal, e se fosse outra acidose orgânica, poderia ser acidose lática, alguma intoxicação. E uma coisa que às vezes confunde muito por ser relativamente raro e não tão conhecido pelos colegas intensivistas, eu pensei na possibilidade de uma acidose piroglutâmica. E aí vem a nossa terceira pergunta. A piroglutâmica se deve ao acúmulo de qual das substâncias abaixo? Muy bien, vamos a ver, vamos a dar las opciones para que puedan votar. La acidosis piroglutámica se debe a una acumulación de glutatión, cisteína, 5-oxoprolina o glicina. Vamos a ver qué vota la mayoría. Vamos a dejar unos segundos. Vienen siendo preguntas que vienen pareciendo un poco capciosas. La gente está votando por... Pero estamos todos aprendiendo, así que vamos a ver qué está votando la mayoría. Bueno, en este caso vamos a dejar los últimos segundos porque se están moviendo los números, pero... Muy bien, la mayoría ha votado la opción de glutatión con un 53%. Luego están todos a la par las distintas opciones con un 16%. Así que vamos a ver si esto es así. Que é o que mostra essa figura. Esse pode ser comprometido por defeitos enzimáticos genéticos, tanto na 5-oxoprolinase ou na glutationa sintetase, ou deficiências adquiridas nos estoques celulares de glutationa e de cisteína. Em azul, estão listadas algumas condições que podem depletar os estoques de glutationa. O paracetamol, o álcool, a gravidez, a desnutrição, a dieta vegana, essas situações levam a uma deficiência de glutationa, e sem a glutationa ocorre um acúmulo de 5-oxoprolina, e esta substância que é responsável pela acidose piroglutâmica. Em verde reduzem a excreção de oxoprolina, que pode contribuir, como, por exemplo, insuficiência renal, flucloxacilina e metilmicina, que são antibióticos. Em rosa, vemos as enzimas e a droga N-acetilcisteína, que ajudam a restaurar os estoques de glutationa e o ciclo do ácido glutâmico. Então, eu acho que quem falou glutationa, falou lembrando que a glutationa estava envolvida nisso, mas, na verdade, é a décimo de glutationa que contribui para a acidose piroglutâmica, e a glutationa é uma forma de tratamento. A N-acetilcisteína é usada para tratamento. Acho que a confusão foi aí. A acidose piroglutâmica ela está associada ao uso do paracetamol, à desnutrição, insuficiência renal, é mais comum em mulheres, é comum também na sepse e com o uso de alguns antibióticos, como mostramos no ciclo do slide passado. O diagnóstico é feito quando temos uma acidose com anion gap elevado, na presença de fatores de risco e excluídas todas as outras causas de acidose metabólica orgânica. Então, a confirmação laboratorial muitas vezes não é feita, porque é necessário um perfil orgânico urinário e nós não temos acesso a este exame, por exemplo, em nosso hospital.
E o tratamento consiste em restaurar os estoques de glutationa com N-acetilcisteína, para paracetamol, se tiver sido a causa, e bicarbonato de sódio pode ser utilizado se a acidose metabólica for muito grave. Portanto, neste caso aí não há muita controvérsia, embora eu entenda que a questão seja um pouquinho difícil. Acertou quem disse que a acidose piroglutâmica se deve ao acúmulo de 5-oxoprolina. Mas, finalmente, eu cheguei, então, ao prontuário da paciente, fiz a minha revisão e li a citação de consulta e estava escrito o seguinte, entre aspas, encontra-se em uso de solução de bicarbonato contínuo, mantendo o BIC entre 10, provavelmente equivalentes por litro, mesmo com glicemias controladas. Apresenta dificuldade para a retirada da solução de bicarbonato. Solicito avaliação com a nefrologia para esclarecimento diagnóstico e auxílio no tratamento. Aí vem a próxima pergunta. Diante deste cenário, que é uma paciente jovem com cetoacidose diabética, foi internada e 7 dias depois continua com acidose metabólica e necessitando de bicarbonato de sódio, qual das hipóteses abaixo explica a permanência da acidose metabólica? Eu sei que eu estou perguntando precocemente, fazendo uma injustiça com vocês, que eu deveria primeiro mostrar toda a revisão do caso, mas o importante não é acertar a resposta, eu queria só ver como é que vocês estão pensando em relação a isso. Bien, entonces vamos con la pregunta número 4, que dice, ¿cuál de las siguientes hipótesis explica la permanencia de la acidosis metabólica? A, recurrencia de la cetoacidosis. B, acidosis láctica en sepsis. C, acidosis hipoclorémica asociada. O la opción D, acidosis piroglutámica. Vamos a dejar unos segundos para votar. Como decía Paulo, no está toda la información, quizás tienen que estar sacando ciertas conclusiones, pero la idea justamente es aprender y ver realmente cómo están pensando ustedes que se lleva adelante este caso y que se desenvuelve el mismo. Bien, se están moviendo un poquito los números, así que vamos a dar unos segundos más para que todos puedan votar. Bien. La respuesta que ha tenido más votación es acidosis hipoclorémica asociada. Luego ha sido votada acidosis láctica en sepsis. Luego acidosis piroglutámica y la menos votada ha sido recurrencia a la cetoacidosis. Así que vamos a ver la presentación y vamos a ver la última, esta es la última pregunta, vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Perdón, Paulo, disculpa. Nuevamente, sabes que no se te está escuchando. Perdón. ¿Te animas nuevamente a hacer como antes de desconectarte y conectarte? Gracias. Ya estamos aprendiendo todos a hablar español y portugués rápidamente. Vamos a salir con más idiomas de este curso. A ver si ahora, sí, como verán todos, Paulo se acaba de desconectar y ahora se está conectando nuevamente, a ver si ustedes ahora pueden verlo y sobre todo escucharlo. ¿Pueden escuchar? A ver si ahora sí lo pueden escuchar. ¿Sí? Un segundito que estamos chequeando con el resto de los cursantes.
Bien, ahora Ahora nos dicen que sí. Así que bárbaro, Paulo. Si podés retomar desde esta diapositiva. Então vamos à tabela com a evolução dos dados laboratoriais. Exacto. Então vejam aqui a gasometria inicial, carbonato menor que 3, pH 6,96. Pela equação de Henderson-Hasselbalch, esse bicarbonato deve ser 1,75. E ao longo do dia 23 de junho, o bicarbonato foi subindo com 11,1 às 16 horas. No entanto, às 20 horas e 7 minutos daquele mesmo dia, houve a primeira queda no bicarbonato para 9. Depois o bicarbonato volta a subir, chega a 14,2 na madrugada do dia seguinte, do dia 24 de junho, mas ao longo do dia ele deve ter caído progressivamente, porque escolheram uma nova gasometria às 5h21, o bicarbonato havia 2, e a paciente voltava a ter uma acidose quase tão quanto a que ela tinha na admissão. Vejam na última linha que o lactato se manteve baixo, a acidose lática não explica o quadro clínico da paciente nesses primeiros 2 dias. Então, lá vem a próxima tabela com nova evolução laboratorial. Aí vejam as datas, estou seguindo no próximo dia. Vejam que conseguiram normalizar o bicarbonato do paciente na manhã do dia 27 de junho, chegou a 23,8, mas na tarde seguinte, o bicarbonato já havia caído novamente para 5,1. Não conseguiram reverter, então, mais a acidose metabólica, e no dia 30 de junho, uma semana após a internação, foi quando chamaram a nefrologia. Então, nesse dia, e aí eu coloquei a avaliação detalhada do status ácido-base da paciente neste dia. O pH de 7,26 mostra acidemia, nos faz buscar uma acidose. O bicarbonato de 9,4 a 2,21 mostram que a acidose é metabólica. Pela equação de Winter, a PCO2 esperada para um bicarbonato de 9,4 seria de 22, mais ou menos 2, o que significa que não há distúrbio respiratório, pois a 2 da paciente está na faixa esperada. E de pós-quantos calculamos o onion gap, que estava elevado em 6,6. Isso nos dá um delta onion gap, que é 26,6 menos um onion gap normal, que seria até 12, né? É um delta onion gap de 14,6. Calculamos, então, o delta bicarbonato, que também deu 14,6, ou seja, 24, que seria um bicarbonato normal, menos o bicarbonato da paciente, isso deu 14,6, como o delta onion gap e o delta bicarbonato são iguais, a divisão dos dois, então o delta foi 1, o que mostra que temos aqui uma acidose metabólica com onion gap elevada pura, ou seja, toda a queda no bicarbonato se deveu à elevação do onion gap. Isso afasta uma acidose clorídrica afastada. Então, este foi bem nessa avaliação. O ácido lá estava normal, né, afastando a acidose lática. A paciente não tinha disfunção renal, não estava séptica, não estava medicações que pudessem causar acidose piroglutâmica. E ela tinha cetonúria, tinha cetona na urina 2 cruzes, sugerindo tratar-se de cetoacidose diabética, o que me surpreendeu, e eu entendo a surpresa de vocês. Essa foi a opção de eu estou aqui a avaliação desse caso, porque nesse caso acho que houve equívoco no manejo, né? Qual seria o motivo dessa recorrência? Havia uma dica importante na própria solicitação de consulta. O uso da solução de bicarbonato sugeria que o manejo, de certa forma, estava confiando muito no bicarbonato de sódio para corrigir a acidose e não na insulina. Na
o tratamento ideal é a insulina. A interpretação foi a seguinte: o uso de bicarbonato elevou o bicarbonato sérico, sem, no entanto, a cetoacidose. E a insulina venosa, ela vinha sendo feita por um protocolo de administração de insulina, que é utilizado comumente nas UTIs mundo afora, mas é um protocolo que se aplica com hiperglicemia tipo 2. No diabetes tipo 1, pode suspender a insulina quando o paciente atinge normoglicemia. A insulina só pode ser suspendida quando a acidose metabólica for tratada. E quando se suspende a insulina venosa, já tem que administrar a insulina de longa ação subcutânea. Então, foi isso que estava acontecendo e levando à recorrência da cetoacidose. As normalizavam, paravam a solução de insulina seguindo o protocolo, o paciente voltava à cetoacidose diabética. Então, a conduta que foi recomendada pela nossa equipe, conduta padrão para tratamento de cetoacidose diabética, insulina regular, em infusão contínua, começar com bolos e depois 0,1 unidade por quilo por hora. E quando a glucotex, a glicemia é menor ou igual a 200, deve-se reduzir na metade, acrescentar glicose ao soro, visando manter uma glicemia entre 150 e 200, checar os exames laboratoriais com frequência, e a insulina só pode ser interrompida após a resolução da cetoacidose, quer dizer, quando o anion gap estiver normal, quando o bicarbonato estiver maior que 18, quando o pH estiver acima de 7,3. Pablo, si no te molesta, ¿te animas a apagar tu cámara a ver si podemos escucharte mejor? Perdón, pero se te escucha un poquito cortado. Capaz que sin la cámara podemos escucharte mejor. Quer que saia e entre novamente? No, solamente si puedes apagar, turn off your camera. Just Turn off camera, ok. a ver si ¿Ahora? ahora te escuchamos un poquito mejor. Escuta melhor? Creo que sí, vamos a intentarlo. Perdón, pero estábamos teniendo un poquito de problema. Voltar, então, do início. A recomendação foi a insulina. Quando a glicemia caísse, não suspender a insulina em infusão contínua, acrescentar glicose, checar os exames laboratoriais com frequência e só interromper a insulina depois que a cetoacidose tivesse resolvido. E antes de interromper a infusão de insulina, administrar insulina de ação mais prolongada, NPH ou insulina. Não administrar bicarbonato de sódio. A elevação do bicarbonato com o tratamento pode dar uma falsa ideia de que a cetoacidose está sendo corrigida e suscitar uma interrupção precoce da insulina, o que pode levar à recorrência da cetoacidose. E repor potássio e fósforo conforme necessário. Então, para a surpresa de todos e para a minha surpresa também, quando vi o caso, de que houve uma taxa de cetoacidose diabética. E que no meu último slide, os equívocos que detectamos no manejo deste caso foram os seguintes. Não requer que a hiperglicemia ela é corrigida mais cedo do que a cetoacidose. Em média, a cetoacidose leva 6 a 12 horas mais tempo para corrigir do que a glicemia. Então, suspensão precoce da insulina venosa em resposta à glicemia, seguindo um protocolo que não deve ser aplicado a pacientes com diabetes do tipo 1. E depois deste caso, foi revisto nesta unidade do hospital e já temos protocolos separados. Houve uma tentativa do manejo da acidose com bicarbonato, que poderia ter até sido justificado lá no início, quando o paciente tinha um pH de 0,96,
ao longo do tratamento da cetoacidose, bicarbonato tem um papel. E houve uma monitorização, em minha opinião, também pouco rigorosa dos parâmetros laboratoriais, e foi calculado o anion gap pela equipe e não foi visto que aquela era uma acidose puramente orgânica e que era realmente cetoacidose, não havia nenhuma questão em relação ao diagnóstico. Então, estou ligando aqui a câmera novamente para interagir com vocês. Espero que todos tenham conseguido ouvir. A apresentação vai ficar à disposição de todos. E eu estou disposto a responder perguntas sobre ela, tanto agora como ao longo do curso. Bien, muchísimas gracias, Paulo, por toda la presentación, por las preguntas que hicimos, por la votación de todos ustedes. Creo que fue interesante ver que las respuestas quizás no eran las que todos se imaginaban. Entonces, vamos a aprovechar también esta instancia a ver si antes que nada tienen consultas para hacer. Aprovechen esta instancia donde están justamente todos los coordinadores del curso en vivo para poder intercambiar y para poder responderles sus dudas, sus consultas, sus inquietudes, más allá de que, por supuesto, los van a tener a lo largo de todo el curso, bien, los van a tener en los foros semana a semana. Y antes que nada, quiero dar la palabra tanto ya sea a Alejandro o a Jorge, por si quieren comentar un poco también del caso, y antes de ver, bueno, si surgen otras preguntas en el chat. Bueno, buenas tardes nuevamente. Diría que el caso es un caso fabuloso. Creo que es o ha sido un error frecuente, como comenta el caso, en el manejo de la cetoacidosis, el guiar el tratamiento de la infusión de insulina solo por los niveles de glucemia. Como bien comentaba Pablo, y hago un pequeño raconto de las últimas diapositivas de él, que por si alguien no las escuchó cuando él comentaba el caso y la terapéutica de esto. La glucemia responde rápidamente a la insulina, mientras que la corrección de recuperar todo el beta-hidroxibutirato acumulado y transformarlo nuevamente en bicarbonato para terminar de corregir la cetoacidosis es un proceso más lento. Entonces, si uno interrumpe la infusión de insulina rápidamente, cuando la glucemia mejora, la cetoacidosis persiste y solo se va a manifestar por el GAP. En consecuencia, como Pablo comentaba, es importante transmitir el concepto de que en el manejo de la cetoacidosis necesitamos monitorear el GAP y la infusión de insulina endovenosa solo se interrumpe cuando el GAP se ha normalizado, es decir, cuando hemos resuelto la acidosis metabólica del GAP aumentado. En el caso de que la glucemia baje por debajo de 200, como es habitual, va a requerir infusión de dextrosa para poder continuar la infusión de insulina hasta normalizar el GAP y así asegurarnos que la acidosis metabólica haya concluido. Bien, acá ya les quiero hacer una pregunta, a ver cuál de ustedes la quiere responder, y nos hace Ana Alejandra Echeverría Solís, y pregunta: ¿el uso de bicarbonato de sodio cambia cuando el paciente tiene cetoacidosis diabética y lesión renal aguda? A ver, capaz Alejandro o Jorge, capaz quieren responder antes. A ver, un segundito, Pablo, porque no te están escuchando bien.
A ver si, perdón, parte de lo que decís capaz lo puede ir diciendo también Jorge o Alejandro. Si se anima. No, igual era muy interesante lo que estabas diciendo y en parte es que vamos a ver esto en profundidad en el curso, pero es una pregunta que viene a relación. A ver si ahora sin la cámara, a ver ahora, Paulo. Sí, sí, sí. Bien. Perdón, Pablo, lamentablemente no se te está escuchando. No sé, no sabemos bien qué está pasando, pero hay un tema con el audio y no es solo la cámara en este momento. Sí, capaz volver a conectarte como hiciste hoy y de mientras capaz le damos la palabra a Jorge o Alejandro, a ver si logramos escuchar mejor. Bien, Jorge o Alejandro, no sé si querían ir respondiendo. Jorge, no sé si tú tengas algún comentario al respecto. Y yo creo que el uso de bicarbonato en presencia de fallo renal tiene algún rol desde la perspectiva del componente hiperclorémico que esto puede generar. Todos sabemos que el bicarbonato, la regeneración de bicarbonato que perdemos por las vías metabólicas habituales requiere de un riñón funcional y en la presencia de insuficiencia renal, ese bicarbonato debe ser repuesto porque el riñón no lo va a poder producir. Pablo comentaba el trabajo acerca de que con fallos renales moderados el uso de bicarbonato se asoció a disminución de la mortalidad. Creo que una pauta importante que Pablo mostraba en su presentación y que se debe tener en cuenta con el uso del bicarbonato es que no solo para la evaluación de ácido base, de la conducta a seguir y de las intervenciones a realizar, no basta solo el pH. El pH es un marcador del punto de equilibrio entre la compensación respiratoria y el bicarbonato del paciente. Y entonces hay que tener en cuenta la situación respiratoria del paciente y el bicarbonato basal para poder predecir si la infusión de bicarbonato nos va a dar algún beneficio. Digo esto, por ejemplo, en caso de bicarbonatos extremadamente bajos, pequeños cambios en la concentración requieren de grandes cambios en la compensación respiratoria que muchas veces ya está en el límite y eso puede precipitar cambios importantes en la concentración de los cañones en esta ácido base. Así que, como Pablo mostraba, el pH es un parámetro, pero es un parámetro que debe ser puesto en contexto claramente en función de el valor real del valor del bicarbonato y de los valores respiratorios del paciente y su gap, por supuesto, que no debe dejar de calcularse en ningún momento para poder interpretar la situación clínica del paciente. Perfecto, gracias Jorge. No sé, Alejandro, si tú querías comentar algo. Yo quería hacerle una pregunta a Paulo. Bueno, el caso me parece muy interesante y muy ilustrativo. Creo que los reactivos ponen el dedo en la llaga, sí, en los aspectos que Paulo quiere tocar, lo hacen muy de gran interés y de aprendizaje. Yo quería preguntarle si él tiene alguna opinión sobre el empleo en vez de usar solución salina isotónica o usar solución balanceada, si hay datos que muestren alguna ventaja para la rehidratación de estos pacientes. Cetoacidose, Alejandro, eu não conheço. Não conheço a avaliação. Me escuta? Muy bien. Na cetoacidose eu não conheço. Comparação de Ringer lactato ou outras soluções balanceadas com solução salina. A grande maioria da literatura em cetoacidose que eu tive acesso
a hidratação é feita com solução de cloreto de sódio a 0,9%. Embora eu não veja realmente nenhum problema em usar Ringer lactato, não vejo problema, pessoalmente. Yeah. Mas não conheço uma comparação entre as duas soluções. Muy bien. Caso Acá nos, específico da dose. bien. Acá nos hace una pregunta Rita Feble, dice, el cambio de IC en infusión continua a insulina SC, ¿qué parámetros recomiendan para hacer el cambio? Cetonemia negativa, ¿la toman en cuenta? Vou tentar responder a primeira pergunta aqui pelo chat. Bien, perfecto, Paulo. De mientras, no sé si Jorge o Alejandro también quieren ir respondiendo. Eu perdi a Sharon. Vocês estão falando? Sí, Can you see Sharon? Sí. Oh, I can't see her on the screen here. bien. Capaz que hay algo ahí en tu conexión, Paulo, que es lo que está complicando un poquito el tema del audio. Si querés igual probar conectarte y desconectarte, que es lo que un poco ha funcionado. Pedimos disculpas desde ya por estos problemas técnicos, a veces pueden pasar. Pero Paulo, si podés ir escribiendo en el chat, creo que es una buena manera de ir respondiendo las preguntas. Sí, yo adelanto que Pablo había puesto en su presentación. Pablo ahí mostraba que el switch de la insulina intravenosa a la insulina subcutánea es cuando han desaparecido el gap, es decir, cuando el gap se ha normalizado, que es el equivalente a decir que todos sus cuerpos cetónicos se han reconvertido a bicarbonato, entonces la acidosis metabólica del gap aumentado ha desaparecido. Entonces, ese es el momento de suspender la endovenosa, pasar a subcutánea, que se debe administrar por lo menos 2 horas antes de suspender la endovenosa para que no se interrumpa la concentración plasmática, no disminuya la concentración plasmática de insulina. Eso Pablo lo puso en su presentación en la diapositiva, y un poco la recomendación, diría yo, que Pablo tenía, que en general se aplica en el manejo de la cetoacidosis. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Acá nos están haciendo otra pregunta. Igualmente voy a responder lo que dice Pablo, y dice, yo creo que no hay en el momento información sobre el uso del bicarbonato de sodio en pacientes con cetoacidosis y AKI. Entonces, la opinión, esta es su opinión, ¿verdad? Dice, la mayoría de los pacientes con AKI y cetoacidosis son prerrenales. Ellos deben ser, digamos, tratados y trabajados por el volumen de reemplazo con salina. Bien, estoy respondiendo también, como decía Jorge, a la pregunta anterior. Y ahora tenemos otra pregunta que nos hace Lisette Páez, que dice, ¿qué se recomienda en la administración de la insulina en pacientes que persisten con hiperglicemia? No sé si Alejandro, Jorge. En relación a la persistencia de hiperglucemia, más allá del trastorno ácido-base, en relación a la hiperglucemia per se, en realidad es una cuestión de dosis requerida para controlar. Habitualmente los pacientes requieren dosis, uno aumenta la velocidad de infusión, la concentración de la infusión para aumentar las unidades de insulina por hora que se administran en forma endovenosa hasta que la glucemia comience a reducirse. En los pacientes que es difícil de controlar la glucemia, hay que investigar la causa. Habitualmente son pacientes que tienen, por un lado, resistencia a la insulina por obesidad o por algún otro factor endógeno, o pacientes con habitualmente infecciones ocultas o no tan ocultas, que motivan un aumento de resistencia de secreción de hormonas antiinsulínicas que disminuyen que aumentan la necesidad de dosis para lograr el mismo efecto, ¿no? Entonces, en pacientes con hiperglucemia persistente, la insulina hay que incrementarla hasta que la glucemia comienza a descender, y, por supuesto, investigar otros casos asociados. Habitualmente, en el caso de los pacientes con cetoacidosis, tiene que ver con algún proceso infeccioso que no se ha manifestado inicialmente, no se ha detectado inicialmente. Perfecto. Y acá voy a responder la otra parte de Paulo, que dice,
Si un paciente con AKI y cetoacidosis tiene un largo componente de hipocloremia metabólica, creo que hay un rol para el bicarbonato en ese caso específico de acidosis. Bien. Bueno, al momento creo que no tenemos más preguntas. No sé si quieren comentar algo más, más allá de estas preguntas, si quieren comentar en general, Jorge, Alejandro, Paulo, tanto de esto como del curso, si tienen también algún comentario que quieran hacer, algunas dudas que quieran despejar a los cursantes. Quizá de la pregunta que hace Carlos Gómez. Sí, Carlos Gómez nos dice que, bueno, felicita al doctor Pablo por el caso. Dice, recuerdo que el uso de bicarbonato de sodio también puede ser perjudicial al transferir potasio de SF a ICF y causar hipocalemia a las etapas posteriores de la cetoacidosis. Claro. Concordo. I agree. Concordo. Bien. De hecho, bueno, cuando tratemos ahí del módulo de potasio, es uno de los temas que vamos a revisar a detalle, pero las acidosis metabólicas orgánicas, a diferencia de las inorgánicas, no cursan con translocación de potasio del intra al extracelular por la acidosis como tal. En ocasiones, sobre todo en pacientes con cetoacidosis, si llegan con hiperglucemia importante, la hipertonicidad sí puede contraer el espacio intracelular y dar salida. Sin embargo, sí, por supuesto, si se administra bicarbonato, esto puede favorecer la entrada de potasio al interior. De por sí, estos pacientes vienen depletados de potasio, ¿no? Entonces, generalmente lo que hay que administrar, como lo mostró en alguno de los comentarios Paulo, reponer potasio y fósforo según lo va marcando la situación clínica individual, ¿no? Sí. Bien, muchas gracias, Alejandro. Esto es exacto, lo vamos a ver los módulos un poquito más adelante. Las semanas que viene vamos a empezar con los módulos de acidosis metabólica, de alcalosis metabólica. Luego vamos a ir con los módulos de potasio. Luego vamos a ir con hipercalemia, hiponatremia, hipernatremia. Bueno, tenemos mucho para avanzar, mucho para aprender. Y por suerte va a ser un curso con conferencias, con materiales, con actividades, para que puedan todos ir actualizándose justamente en esta temática que, como ven, tenemos bastante para trabajar. Bien, antes que nada, voy a aprovechar esta instancia para compartirles a todos los cursantes, bien, un poquito los aspectos básicos del curso. Perdón que ahí se me corrió el lugar. Entonces, para que vean, todo el curso va a ser en español y en portugués, así que ahora sí podemos leer en ambos idiomas, por más que yo lo esté diciendo en español. Bien, la modalidad, como saben, es totalmente online y tiene un fuerte componente de interacción con tutores, con los participantes de toda Latinoamérica. Más allá de este evento en particular, luego vamos a estar todas las semanas en los foros, pudiendo intercambiar en los chats, comentarios, bien, con todos los docentes y obviamente con los coordinadores. Van a tener materiales que han sido específicamente diseñados para este curso, como conferencias, textos, foros de discusión, simulaciones clínicas, tests, etcétera. Bien, la participación son 8 semanas de curso. Bien, el curso acaba de empezar el pasado 15 de octubre. Bien, y la participación es asincrónica, es decir, que cada uno puede conectarse en los horarios y momentos en que pueda y desde el lugar de donde desee. Lo que nosotros les pedimos es una dedicación esperada por semana de un mínimo de 4 horas. Bien, cada módulo abre los martes, es decir, las terças-feiras, todas las terças-feiras va a abrir y va a cerrar el siguiente miércoles, es decir, cierra la quarta-feira de la semana siguiente. Bien, el campus para poder entrar, ya ahí tienen la dirección. Bien, estos materiales van a quedar habilitados mañana en el campus para todos, para que los puedan ver tranquilamente. Y cada usuario, una vez que se ha inscrito al curso, va a recibir un usuario y contraseña, va a poder entrar y ahí va a poder ir viendo semana a semana todos los materiales.
bien, y los foros de discusión. Y por supuesto, si hay algún inconveniente, tenemos el soporte técnico que los va a estar ayudando rápidamente. Bien, para poder aprobar el curso, los requisitos son los siguientes. Es un curso que cuenta en total con 8 módulos, entonces para obtener el certificado de aprobación deben completar al menos 5 módulos y si no, para obtener una constancia de participación deben completar al menos un módulo. Recuerden que cada módulo va a tener actividad con material teórico y también una actividad práctica que es obligatoria. Es decir, una vez que realizan esta actividad es cuando el módulo queda completado. Todas las actividades van a estar disponibles desde que inicia el curso, bien, hasta que finaliza. O sea que tienen tiempo hasta el 9 de diciembre para ir realizando las actividades. Primero que nada, los que ya han entrado al curso y los que no, los invito a que lo hagan, ya tienen habilitado un pretest, que la idea es que justamente hagan una autoevaluación de sus conocimientos previos, vayan identificando aspectos claves para luego guiarlos a la lectura, por medio de preguntas de múltiple opción y van a ver una puntuación, no van a ver las respuestas. La idea es que ustedes hagan esto, hagan todo el curso y al final del curso vamos a tener el post-test, que es una evaluación final, donde nuevamente con estas preguntas van a poder hacer una autoevaluación de la ganancia de conocimiento y ahí sí van a tener la puntuación y una especificación de cada respuesta correcta e incorrecta. Bien, por cualquier consulta, cualquier duda durante el curso, pueden escribir este mail de soporte@bimed.net para también rápidamente poder responderles y solucionar cualquier problema que tengan durante el curso. Y para quienes no se han inscrito aún, las inscripciones todavía están abiertas, bien, en nuestra página redmc.net/hidroelectro. Tienen varias formas de pago, como Western Union, con Visa, con Mastercard, con otras tarjetas. Y, por supuesto, todo pensado también en moneda local para los países de Latinoamérica. Y recuerden que el curso es 100% online y además va a otorgar una certificación emitida por las sociedades organizadoras del curso. Bien, todo esto es para quien cumpla, por supuesto, con los requisitos de aprobación del mismo. Ahora, cuando terminemos, les vamos a dejar una breve encuesta de satisfacción, simplemente para poder saber cómo valoraron el evento, para poder aprender y mejorar en otras oportunidades. Por supuesto que su opinión para nosotros es muy importante y lo que queremos siempre es mejorar y cada evento hacerlo mejor. Así que muchísimas gracias. Aprovecho ahora para agradecerle a todos los participantes que se han conectado. Ahora les vamos a dejar nuevamente escrita acá en el chat la dirección del curso para poder ingresar a la plataforma que nos están pidiendo. Bien, y recuerden que el curso es en español y portugués. Esperemos que todos hayan podido entender en ambos idiomas. Y aprovecho ahora sí para agradecerles por conectarse, por estar preguntando y ser parte del evento. Y aprovecho a despedirme justamente de los coordinadores, así que muchas gracias, Alejandro, por haber participado. Gracias, Jorge, por haber sido parte de este evento también. Y muchas gracias, Paulo, y lamento los temas de audio. Pero bueno, a partir de ahora vamos a estar todos por el chat, en los foros, así que ya pueden ir escribiendo ahí. Si les quedan dudas de todo lo que estuvimos viendo hoy en el evento, ya a partir de mañana lo van a poder ver en la presentación que van a tener a disposición en ambos idiomas y van a poder preguntar lo que deseen y estamos todos pendientes para poder responder dudas o lo que sea necesario. Bien. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes para todos, buenas noches también para algunos y nos vemos en el curso. Gracias, bye. Gracias a todos. Bye. Gracias, Pablo. Chao, Andrew. Chao, Joy. Chao, chao.